Olá, pessoal. A gente está aqui para a gravação de mais um podcast. Hoje a gente tem uma convidada muito especial para mim, que é a Carol Strobel, da... Assim que pronuncia, Carol? Strobel? Carol Strobel, é isso aí. Strobel. Carol Strobel. Ah, Carol, muito obrigado. E, assim, eu posso ler aqui toda a tua qualificação, mas se você quiser se apresentar, eu acho melhor. Ah, bom, então vamos lá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Gold, você é super parceiro de tanta coisa aí, né? Da jornada empreendedora, tanto do Series A para frente, quanto da galera que está começando. Obrigada aí por toda a sua ajuda. Bom, eu sou a Carol, eu sou investidora, já fiz muito investimento das séries mais tardias aí, então, série A para frente e várias saídas. Eu faço Venture Capital desde 2001, quando eu era do time da Intel Capital, que é um grande corporate venture, mas já foi o maior corporate venture da América Latina na época. Sócia da Redpoint Ventures, que faz esses investimentos da série A para frente. Um grupo seleto aí de investidores de uma época fantástica, né, de venture, que começou em 2012, uma época de baixa, pegou valuation baixo, mas pegou muita empresa boa, a gente tinha poucas startups ainda no Brasil, então um momento incrível de investimento. E depois eu fui para a Antler. A Antler é um fundo de venture global que acredita que o melhor investimento que a gente faz é nas pessoas. Então, agora eu faço investimento do super early stage, né? É um pre-seed que a gente quase nem acredita, né? Um pre-seed institucional, quando as pessoas não necessariamente elas têm uma tese já montada, né? Então, é uma forma de olhar o venture capital com novos olhos, com novas habilidades que a gente busca dentro dos fundadores, né? Mas também tem, claro, a preocupação com uma determinada tese ou com um determinado desenvolvimento, né, para que essa startup consiga entrar dentro do que a gente chama de staged venture, né, fazer com que ela consiga ter novos investimentos a partir deste. Mas é isso aí. Perfeito. Bem, com esse currículo todo, não tinha ninguém, pelo menos eu não pensava em ninguém melhor preparado para discutir o tema que a gente vai discutir aqui, que é o cenário atual do empreendedorismo, especialmente em tecnologia, né? Explorando tanto as novas tecnologias, o novo cenário de liquidez, né? E o perfil também dos novos empreendedores nesse novo mercado, né? E cada ano muda, mas se a gente olhar nos últimos 10 anos, como você mesmo falou, desde 2012, o cenário mudou bastante. E a tese aqui do nosso podcast é falar um pouco de finanças e empreendedorismo, captação. Então, tem tudo a ver com o tema que a gente está falando. Afinal de contas, Carol, assim, mesmo para os empreendedores que já estão um bom tempo no mercado, os desafios de captação são completamente diferentes hoje em dia, né? Bem, começando a falar nisso, né, assim, dos novos empreendedores, né? Como é que você vê que eles estão se adaptando hoje a esse novo cenário de captação, liquidez? Eu sei que inteligência artificial é um tema que impacta tudo, e nosso objetivo não é entrar a fundo nas ameaças de inteligência artificial, mas é um tema que, vamos dizer, contorna aí todas as discussões de investimento, etc. Como é que você enxerga, para a gente começar o papo aqui, a sua visão do empreendedor, do novo empreendedor para o empreendedor que era daqui a 10 anos? O que é o perfil de hoje, o que era antes, e o que você acha que deveria ser hoje em relação aos desafios atuais de mercado? Eu acho que os empreendedores e as empreendedoras, de maneira geral, eles têm, assim, bases que, assim, de sucesso, né, que os empreendedores e empreendedoras de sucesso que a gente vê, eles continuam sendo muito parecidos, no sentido de ter uma habilidade para lidar com todas as fases do ciclo, quer dizer, as fases de alta e de baixa, né, porque empreendedorismo, aí você passa por várias dificuldades, eles conseguem ter a habilidade de lidar bem com elas e de achar soluções com bastante eficiência. Isso não muda. A resiliência também não muda, características básicas que você tem que ter. E a ambição. O que eu tenho visto recentemente é uma diferença de ambição. Antes a gente via sempre empreendedores querendo ser os melhores, pelo menos no Brasil. Depois a gente começou a ver a galera que quer ser global. Então, no Brasil e global. Maravilhoso. E hoje em dia a gente está tendo uma turma que eles falam, olha, eu não sei se eu quero ficar 10 anos, 12 anos trabalhando nessa startup. Eu acho que eu quero montar e daqui a uns 5, 6 anos eu queria sair já com uma grana.
E isso talvez module de uma forma diferente o venture capital daqui para frente. Eu ainda não sei como é que isso vai virar, sabe? Mas, para mim, é muito claro que existe uma diferença de ambição, né, entre os founders do que a gente via nos anos de 2000, 2010. Agora a gente começa a ver um grupo de founders diferente, que quer realmente terminar com 5 anos. Olha, 5 anos eu quero sair com um determinado valor que sustenta a minha vida, eu estou feliz e não quero fazer mais nada além disso. Então, que me preocupa, né? Porque, como você sabe, para um fundo de venture funcionar, que a gente olha só assim, a gente vai investir em mais ou menos umas 10 empresas, dessas 10, 3 ou 4 não vão dar certo, as outras 3 ou 4 vão estar ok no meio do caminho, vão dar, sei lá, 2, 3 vezes o resultado investido, alguma coisa assim, e aquelas últimas 2 que sobram, elas têm que pagar o valor do fundo, elas têm que retornar esse valor de fundo. Então, tem que ser assim, coisa de... se você investe no super early stage, 2.000, 3.000 vezes, ou se você investe um pouco mais tarde, tem que dar pelo menos umas 10 a 20 vezes o que você investiu, né? Isso é ter sucesso para um fundo de venture que é modulado, né, que é modelado dentro dessa perspectiva. E se agora a gente começa a ter os founders que querem sair no meio do caminho, a gente tem que remodelar também o que é o próprio venture capital, né? Então tem um futuro diferente aparecendo aí. Talvez o impacto seria ter menos dinheiro para esse early stage e talvez subir um pouco a cadeia para alguma coisa mais madura, porque se você está falando de um cenário de exit em 5 anos, você não pode... É difícil, né? Imagina quantas estatisticamente conseguiram em 5 anos ter esse cenário. Talvez nenhuma no Brasil. Pouquíssimas, pouquíssimas, e certamente não com tanto sucesso, pelo menos não para os investidores. Sim. Para os fundadores, às vezes não é tão ruim, sabe? Sim. Ainda sai com uma boa grana e tal, ainda tem ânimo de fazer outras coisas, querem fazer, não topam mais aquela tese, mas querem fazer uma outra coisa, então ainda rola. Mas para investidor é péssimo, né? Porque você sai com, sei lá, 2, 3 vezes o valor que você investiu naquela empresa, depois de ter passado 4, 5 anos ali, e você acha que tem um potencial muito maior. O que talvez aconteça sejam diferentes tipos de investimento, né? Então, não sei, futurologia total, mas talvez o venture capital tenha uma limitação, ele seja olhado, a indústria do venture capital tenha mais uma divisão, né? Seja até um determinado número de anos vai ser um tipo de investimento, dali para frente começa a mudar. E os founders que têm a característica de permanecer dentro da mesma tese, né, que é até uma característica de resiliência também, porque você não permanece exatamente na mesma tese, você permanece na mesma plataforma, essa tese vai mudando, como você sabe muito bem, ao longo do tempo, né? Então, esses investidores, esses sim, têm um valor de mercado muito diferente daqueles que decidem que vão parar no meio do caminho. Você acha que isso... esse exemplo que você está dando, né, de mudança de comportamento, não é talvez uma correção de interesse que talvez num primeiro momento estivesse muito conectado ao interesse exclusivamente do fundo e agora está num momento um pêndulo balançando um pouco para a coisa ficar um pouco mais equilibrada? Vou dar um exemplo de uma conversa que a gente já teve no passado. É o seguinte, olha, o fundo, a minha visão, e aí posso estar completamente errado. O fundo tem essa tese que você falou, olha, eu tenho que 2 pagarem a conta de todo o resto, praticamente, né? E aí todo mundo recebe basicamente o mesmo playbook. Fala, olha, você precisa crescer, não importa, precisa pegar o dinheiro, gastar e tal. Se você, das 10, 8 morrerem, você quebrar e não sair com nada, cara, a tese do fundo está maravilhosa, né? Talvez esse pêndulo não está se equilibrando um pouco mais. Olha, turma, eu não posso orientar um portfólio a 2 pagarem a conta e 8 quebrarem, porque tem um meio do caminho também. Mas eu oriento todo mundo a ganhar, eu oriento a todo mundo dar 10, mas é que o que a gente vê na prática, dá 10, quer dizer, né, que a gente tenha 10 empresas de muito sucesso e que elas paguem o fundo, essa sempre é sempre o que a gente quer, mas nem sempre acontece. Então, a orientação é realmente a mesma, né, para todo mundo. Gente, vocês têm, nesse momento já não é mais crescer, 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 gastar. É muito mais assim, cresce e monetiza, cresce monetizando, cresce monetizando. Você tem que brequivar quando for possível, você tem que brequivar e ter a sua opção continuar crescendo. É uma realidade um pouco diferente hoje em dia, né? Então, olhar para as empresas que estão, para as startups que estão começando é muito desse tipo. A minha preocupação, inclusive, fica no sentido de inovação, né? O quanto eles conseguem ousar dentro do mercado que a gente está hoje. Complicado. Perfeito. Mas... o que a gente fala para todas as startups é, sim, vocês têm que crescer e têm que crescer dentro de métricas que vão levar vocês a continuarem tendo investidores. Se vocês não crescerem,
Aquela história do triple, triple, né? Double, 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 double. double, né? É maravilhoso. Raramente acontece. Raramente acontece. E a gente não fica pressionando para isso acontecer, a gente fica pressionando para que, no nosso caso especialmente, para ter uma boa validação, para não acreditar numa validação que não é verdadeira, para você ter métricas que você olhe que realmente façam sentido e que você comece a monetizar, né? Não fique imaginando que você tem um produto quando você não tem demanda para esse produto. Esse comportamento que você tem visto dos empreendedores e empreendedoras atuais, você acha que é uma situação geracional? Você acha que é o impacto da nova geração que está entrando nesse mercado? Eu acredito que sim. Eu acho que tem uma diferença muito grande de quando eu lidava com founders há 20 anos atrás, e quase 30 anos atrás, do que hoje. Eu vejo pessoas mais preparadas, ao mesmo tempo eu vejo pessoas que não olham para esse projeto como um projeto de vida, eles olham para esse projeto como um projeto de passagem. E quando você uma experiência. E aí, quando você encara dessa maneira, fica difícil você conseguir investidor, né? Porque o investidor... E a resiliência acaba aí, né? Exato. E o investidor, puxa, eu estou investindo o meu tempo, estou investindo a minha equipe, para fazer com que você, fundador, você, fundadora, tenha todo esse conhecimento, esse networking, esse poder para transformar a sua empresa. E aí, se chega no momento, ano 5, a pessoa fala, mas eu não quero mais. Não que a gente não apoie, eu acho que pelo contrário, né? Assim, não tem muito o que se fazer. Quando o fundador ou a fundadora decidem que não vão seguir, das duas uma, ou a gente tem uma sucessão que faça sentido, ou eventualmente a gente tem que fazer uma venda realmente dessa empresa e seguir, porque não é investidor que vai tocar, né? Mas é bastante frustrante para os resultados do fundo. Sem dúvida. E aí, analisando tudo que você está falando, né? O trabalho da Sandler é muito diferenciado nesse aspecto, não? De fazer como você falou no início, de olhar o empreendedor, né? De olhar a empreendedora, o indivíduo primeiro, antes do negócio, né? É claro que o fundo olha tudo isso também, né? Só que quando você tem uma ótica de mirar primeiro na pessoa e depois no negócio, você se especializa talvez numa grande dificuldade hoje, né? Do tema que a gente está tratando aqui. Eu acho que, assim, para mim, fica muito claro que tudo começa com pessoas, em qualquer estágio da sua startup, são pessoas que vão fazer a diferença. A plataforma foi criada, mas as pessoas que estão tocando essa plataforma que fazem a diferença. A Antler tem essa característica de olhar para estas pessoas e características destas pessoas, convivendo com elas durante um período longo de due diligence, olhando capacidade de execução. Muito mais do que boas ideias. A gente sempre fala isso, né, que a ideia nem vale tanto que vale a execução, mas a verdade é que quando você ouve um pitch de alguém, você está comprando a ideia da pessoa. Claro. E o que a Antler propõe é uma visualização, é ver de uma maneira diferente, é tentar ver esta pessoa dentro de uma ideia X executando, e vendo como esse time começa a executar, né? A Antler promove encontros também entre fundadores e cofundadores, então dentro da nossa residência, a gente promove esses encontros. Muitos times são formados lá, muitas startups são formadas lá dentro. Algumas já vêm formadas, mas a gente forma, hoje, em média, umas 60 startups, às vezes até mais, por ano. Dessas, a gente olha mais ou menos umas 20, né, que vão para comitê de investimento, umas 24 vão para comitê de investimento, umas 20 a gente tipicamente investe por ano, hoje dentro do que a gente tem na Antler Brasil. A Antler hoje é o maior fundo não é o maior, né, é o fundo que mais investe no early stage no mundo, porque ela está em 30 lugares diferentes, então tem sócios em cada um desses lugares, e esses sócios, além de ter dinheiro para investir, eles fazem esse processo de residência, de olhar para as pessoas, e democratizam o acesso a capital. Você não precisa ser amigo de um cara que tem um investidor que conhece, que você vai falar com ele. Não, você entra pela internet, você faz a sua inscrição, a gente analisa o seu perfil, e eventualmente, se você for selecionado, você vai estar lá dentro desse grupo, e aí é você demonstrar que você tem essa capacidade de execução, essa resiliência por um determinado período, dentro, claro, de um mercado que a gente considere bom o suficiente, grande o suficiente, que você tenha as características e expertise necessárias para fazer esse teu processo. Perfeito. Vou tocar num tema delicado aqui, Carol, que eu sei que você gosta, que você é bastante engajada, que é o tema de diversidade, tá?
ao mesmo tempo que a gente pode fazer essa discussão falando o playbook ou falando o que é básico, a gente pode tratar de uma maneira objetiva a dor que você está trazendo aqui, que é a questão de encontrar aquele diamante bruto, que é aquela pessoa empreendedora que tenha o perfil, né, que o fundo precisa para fazer o modelo de negócio dessa indústria funcionar. Como que a pressão e a necessidade e o valor da diversidade nesse tipo vamos dizer, de negócio para dar certo, como é que isso coexiste quando você tem que fazer um funil bastante restrito, né? E ao mesmo tempo que você precisa entregar, que eu sei, a questão de diversidade dentro desse ambiente, né? Porque a estatística vai jogando contra em muitos casos, né? Você tem que entregar diversidade e resultado, né? Acho que os dois caminham juntos, a gente não separa as coisas na Antler. A Antler não é um fundo de impacto, por exemplo, então a gente não investe só em minorias, a gente não investe só em mulheres, ou, enfim, a gente tem um perfil de democracia, então a gente consegue fazer com que o acesso ao capital seja democrático. O olhar para a diversidade é sempre no sentido de, se você está, por exemplo, produzindo ou vendendo um produto para mulheres, eminentemente, não dá para você ter uma equipe de 2 homens tocando isso daí, sabe? Founder e co-founder do gênero masculino. Complicado, né? Porque você tem toda uma indústria para as mulheres que foi tocada por homens durante muitos anos, muitos séculos. E a gente quer, sim, mudar isso. Por quê? Porque a gente viu uma vantagem competitiva natural no fato das mulheres estarem tocando esse tipo de coisa, por exemplo. Então, para isso é meio óbvio, né? São indústrias que são femininas. Mas, além disso, tem o poder de você ter pessoas pensando diferente em qualquer sociedade. E isso não quer dizer só gênero, mas backgrounds diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um dev que veio de uma comunidade que se une a um cara de business que saiu da GV e que tem uma conexão incrível, porque complementação, né? Tá? Uma coisa que o outro não enxerga. E eu acho que é isso que é a beleza. E tudo isso significa o quê? Trazer mais eficiência, melhores resultados e decisões mais assertivas, né? É isso. Perfeito, perfeito. Carol, eu vou pular um pouco aqui para um tema cabeludo, que é a inteligência artificial, transformação digital, etc. E, de novo, não é a gente mergulhar no tema técnico e da mudança, mas sim, eu, por exemplo, não tenho ideia de como é que essa coisa está começando hoje, né? Então, eu sei como essa coisa está impactando o nosso negócio, como a gente se aproveita disso, mas como os negócios começam hoje, né? Quando a gente começou a falar de inteligência artificial, a gente, inclusive, o João, a gente falava muito de, tem muita enrolação, muita espuma nessa coisa, e a gente nunca engatou nesse tema lá no passado, porque a gente sabia que era programação, era regra, não era nada diferente, era lógica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, realmente é diferente, né? Como os negócios começam hoje, assim? Eles já começam todos falando de inteligência artificial, algum não fala, que tipo de negócio parou de chegar? Qual é o impacto que você tem visto da inteligência artificial nos pitches, nos novos negócios, né? Até falar um pouco de quem quer começar a tecnologia, como você aproveita disso ou quais os cuidados tem que ter para não cair na mesmice? Inteligência artificial, eu acho que assim, é uma mudança de plataforma tecnológica muito forte. Então, se tem algum momento que acho que se você é empreendedor e você deveria começar a empreender, está na dúvida, eu acho que qual seria o melhor momento? Puxa, é exatamente quando tem uma transformação de plataforma tecnológica, porque é aí que você consegue ter oportunidades. Então, isso é um clássico dentro da tecnologia. A gente também sabe que tem aquela curva de adoção da tecnologia, que é muito rápida, mas que também cai, ela tem um vale da morte grande, até que se decida quem são os grandes campeões, né? E a gente ainda está nesse momento, a gente não sabe quem são os grandes campeões de inteligência artificial. Isso ainda vai acontecer. Tem oportunidade, tem mais risco, mas é assim mesmo que acontece. Então, para quem já passou por diferentes tecnologias aí, né, diferentes mudanças de plataformas tecnológicas nos últimos anos, seja, por exemplo, cloud e on-premises, uma super mudança de plataforma, que criou um monte de oportunidade e tirou muita gente do mercado.
Então é isso, para mim, é isso que acontece também com inteligência artificial, dadas as devidas proporções de efeitos que uma e outra tecnologia podem ter, né? Quer dizer, você falar de cloud on-premises é um efeito super limitado em determinadas indústrias, etc. A questão da inteligência artificial é que ela permeia de forma transversal quase todas as indústrias que a gente tem hoje em dia, e ela muda a forma de pensar produtos e, eventualmente, vai mudar a forma de usar os produtos também. Então, tem muita coisa, muita oportunidade acontecendo. E o que a gente vê hoje é, primeiro, né, um investimento abismal em inteligência artificial, isso vem do Vale do Silício, mas lá em plataformas, em criações de plataforma, etc., que daí, claro, como é um mercado que tem muita liquidez, ele vai sobrando para várias outras indústrias e para ferramentas também. Aqui no Brasil, é difícil o fundo de venture falar, não estou investindo em inteligência artificial. Tá todo mundo falando que está investindo em inteligência artificial. O quanto isso é real e o quanto isso é espuma, difícil saber. Tá? O que eu posso te dizer, as startups que estão sendo criadas hoje, todas não vêm de um legado de plataforma, estão criando suas plataformas agora. Então, no mínimo, elas têm a vantagem de usar no-code, low-code, e Copilot com uma facilidade enorme, porque elas não têm grandes preocupações, elas podem fazer tudo isso, elas não têm grandes dados que podem, que elas vão abrir e vai correr algum risco, não tem nada disso, elas não têm risco nenhum, elas podem correr o quanto elas quiserem. Então, tem uma democratização de acesso à tecnologia que vai acontecendo naturalmente aí com o decorrer dos anos, e agora está num ponto maravilhoso para novos entrantes. Essas startups estão começando com um olhar de criar alguma coisa completamente diferente, sem ter um legado para elas cuidarem, e com uma ousadia muito grande, sabe? A ousadia, exatamente você está num momento, uma nova era, uma ousadia permissiva de uma nova era, é isso que eu tenho visto. E eu acho isso tudo incrível. A pena é que a gente tem pouca liquidez no mercado para favorecer esses fundadores, essas fundadoras, a fazer coisas completamente fora da caixinha. E porque a gente vive também na nossa mentalidade de que, mas os grandes cases serão criados lá nos Estados Unidos ou na Europa, e assim vai, a gente não vai criar um case global aqui no Brasil. Essa mentalidade precisa mudar. Assim, o progresso pode vir de qualquer lugar. Ele não precisa vir dos Estados Unidos, não precisa vir da Europa. Não, mas é que existe uma tradição. Meu, a tradição já morreu, esquece, cara. Você está com tudo novo aqui para criar. Você tem o mundo nas suas mãos e você pode fazer. Agora, tem que fazer direito, tem que se dedicar, tem que entender, fazer uma boa validação, ir atrás, correr atrás, e manda bala. Essa história de que, vamos criar um produto global desde o início, então tem que ter um produto perfeito. Não, para o produto ser global, ele não precisa ser perfeito. Ele precisa ser um produto que atinja um maior número de culturas diferentes que vão precisar desse produto para trazer essa eficiência dentro de um valor ou dentro de um modelo de negócio que faça sentido. Eu, assim, questionaria absolutamente tudo nesse momento. É um momento de grande criação. Bem, eu concordo 100% com o que você está falando, bem. Você sabe o quanto que eu te admiro, é difícil discordar de alguma coisa de você, mas essa questão da internacionalização, para a gente, por exemplo, foi ponto, vamos dizer, foi um tema entre os sócios inicialmente, entre os fundadores. Olha, a gente tem que criar desde o primeiro código uma empresa internacional. Se você trata, por exemplo, de um business B2B Enterprise no Brasil, e aí você escuta o mercado e fala, olha, o mercado brasileiro é muito grande. Não é tão grande. Ele não é tão grande. Se você pensar, a gente tem 20, 30 mil grupos econômicos médios e grandes no Brasil, né? Considerando que os preços a disponibilidade para pagar por tecnologia no Brasil está cada vez menor, porque está tudo cada vez mais barato, ou você nasce internacional, pelo menos com essa cabeça, ou você não vai fazer um business grande. Não no B2B Enterprise, por exemplo. À medida que você vai descendo isso, é óbvio que no B2C você tem um mercado muito maior, você tem outras formas de monetizar, no B2B, SMB também e tal, mas também tem esse impacto, principalmente no B2B, seja no SMB ou no large. Faz sentido isso que eu estou falando, não? O impacto no preço, a gente tem percebido, né, uma redução de preço normal. E assim, como é que você cria uma empresa grande agora, em 5 anos, né, no mercado de tecnologia está cada vez mais barato, né? E o modelo SaaS está sendo muito discutido, né? O modelo SaaS está num momento de crise, e exatamente a questão de preço, porque a tecnologia, entre aspas, que você já tem, né, que você já criou,
ela está concorrendo com outras tecnologias novas, eventualmente mais eficientes e mais baratas, então você está começando a perder os seus clientes, vamos lá, enterprise, e você tem um ticket médio que era muito, muito alto, e agora você tem que colocar o teu ticket mais para baixo e tentar fazer um upsell, um cross-sell, e tentar cobrir novas áreas, mas para isso você precisa de mais investimento, é bem complicado. Eu acho que quanto mais você conseguir diversificar, melhor. Tem muita gente indo, claro, para a PME, né, que é o grande mercado, que a gente tem um mercado enorme e acho que underserved aqui no Brasil, né, falta muita ferramenta boa para essa galera de PME, mas não necessariamente a galera quer pagar por isso também, ela tem um ticket médio muito mais baixo, então você tem que ser muito criativo no seu canal de vendas, muito criativo na sua eficiência, para que você mantenha a sua margem num valor saudável, para você, além de vender, conseguir crescer, porque está difícil você financiar também o seu crescimento com outros investimentos. Se você está no comecinho, mais para frente, começa a ficar um pouco mais fácil, porque você entra numa métrica mais viável para fundos. Mas nesse começo é bastante complexo. E você criar uma barreira de entrada, nesse momento que a gente está, é muito mais difícil. Então, Sem dúvida. E essa baixa liquidez que você falou, ela não serve, ela não está concentrada só nas startups, ela também está no teu cliente, no potencial cliente. Então você não disputa só com o teu concorrente direto por aquela aplicação, você também está disputando pelo bolso do cliente para pagar em tecnologia, né? Faz sentido isso, não? Sim, e você está concorrendo com, assim, é um budget complexo, né? Eu sou conselheira de algumas empresas de capital aberto e até de capital fechado também, e assim, o budget de tecnologia hoje em dia é um budget bastante complicado de se lidar, porque eles têm que fazer um investimento lá dentro, tem o upskilling que precisa ser feito para as pessoas que estão lá dentro também, uma aculturação, né, um aculturamento de todo mundo ali, e a grana que eles querem gastar com tecnologia é cada ano menor. Então, assim, bom, se eu estou gastando tudo isso com as pessoas que estão aqui dentro, então eu vou gastar menos lá fora, mais ou menos essa cabeça. E não é verdade, né? Tem que ter uma retomada de budget de outras áreas para a tecnologia. E as empresas não perceberam isso, assim, vão percebendo aos poucos, mas o budget não vai dobrando ano a ano, ou não vai aumentando 10, 20%, não, isso não acontece. Né, não aumenta na velocidade que se criam soluções do mundo, né? Definitivamente. Tá certo. Agora, nesse aspecto de adoção de tecnologia e budget e tal, indo para um modelo de adoção de tecnologia dentro da própria startup, dentro da própria empresa, né? Ao mesmo tempo que você usou o termo que a adoção de tecnologia hoje está muito mais democrática, né? Você tem outros custos subindo muito também, né? Por exemplo, o custo da mão de obra. Eu tenho uma visão que a internacionalização é uma ponta, é uma forma de você se proteger, é um hedge do teu custo de desenvolvimento, porque, vou usar um termo aqui meio antigo, mas a globalização da mão de obra, essa coisa de você trabalhar remoto e para qualquer canto do mundo, na minha visão, meio que dolarizou o custo do desenvolvedor, né? A parte porque o cara trabalha para qualquer um, então ele está olhando ali, custa em dólar praticamente, né? Como que está o balanceamento do orçamento ou da distribuição dos investimentos dentro de uma startup hoje para servidor, a mão de obra, back-office? Como é que é esse balanceamento? Como é que as empresas... Porque acho que mudou muito, né? Isso hoje em dia. Mudou muito, e assim, é um sofrimento, como é sempre sofrido, né? Você tem que ir cortando a carne na medida que você vai precisando, mas uma coisa que você não pode cortar numa startup de crescimento, que está em fase de crescimento, é tecnologia e mão de obra. Uhum. Então, assim, devs preço tipicamente em dólar, então, às vezes tenta conseguir alguém, sei lá, tipo Índia, etc e tal, China, tenta-se de tudo. E o principal na startup é realmente você dar uma oportunidade dessa pessoa fazer parte, entre aspas, da startup, né, e ter o seu stock option, né? É muito comum que isso aconteça, e são as tentativas de colocar o time todo bem alinhado, mas também é difícil, porque às vezes você precisa de provedores de serviço muito especialistas que falam, não, eu quero receber aqui agora, e é o maior custo que a empresa tem.
A gente tem também um aumento de benefícios para startups que estão começando das big techs, né? Então, tem um aumento ali, cloud, a gente está conseguindo economizar bastante, até a OpenAI também tem vários benefícios, então a gente tem um número de perks, né, que a gente chama que são esses benefícios para startups, muito grande no início da cadeia. Acontece que ela te deixa viciada, tipo, falar isso o pessoal vai me matar, mas é tipo o pessoal que fica oferecendo, né, produtos ilícitos na saída da escola. Você vai ficando viciado quando você vê, você não pode mais sair daquele cloud, você não consegue mais sair daquela tecnologia, e vai. Então, você chega lá no final, tá pagando super caro por uma tecnologia, né? Tem que tomar cuidado. É verdade. O ponto de conhecimento, assim, pega alguns exemplos de empreendedores de bastante sucesso que tiveram saída no passado. A grande maioria eram desenvolvedores. Então, porque a tecnologia era uma restrição, né? Então, é duro, precisa começar, você mesmo tem que desenvolver, não dá para contratar um time. Essa coisa no tempo foi evoluindo, vários empreendedores nasceram com conhecimento mais de negócio, né? Porque a tecnologia foi ficando mais barata, o desenvolvimento foi ficando mais barato, e a gente já tratava esse, vamos dizer, esse barateamento, essa palavra está ser barateamento, talvez, eu não sei se está, mas o fato do desenvolvimento ficar mais barato, a gente já tratava como uma certa democratização da tecnologia. Hoje a gente está vivendo, a gente está vendo o que é um outro cenário da viabilização. Porém, você também tem essa facilidade toda, gera uma competição gigantesca, né? Porque você programar hoje qualquer coisa, você bota lá no GPT, você consegue programar bastante coisa, né? Que tipo de conhecimento essa turma precisa ou deveria focar inicialmente? Essa questão do conhecimento do business, do negócio, a experiência, alguma coisa ajuda ainda? Mas a turma também começa muito nova, também não tem experiência em grandes coisas. O que vocês buscam em termos, o que você enxerga hoje como um bom balanceamento de conhecimento técnico e experiência prévia? Você acha que pode fazer diferença nessa nova linha, nesses novos empreendedores? Você sabe que tem aquele estudo de Harvard que é sensacional, né, que fala que a idade média dos startupeiros... 35? 35, 40, né? Eu acho que expertise, experiência, não tem nada que substitua isso, não tem inteligência artificial que substitua isso. Você precisa ter conhecimento do que você está falando, conhecimento de causa. Você tem que ser apaixonado por esse problema, ou porque você sofreu esse problema, ou porque você trabalhou com esse problema durante muitos anos. Então, para a gente, por exemplo, na Antler, um dos focos que a gente cria personas, né, para as nossas residências. Então, a gente tem uma persona de business, tem uma persona de tecnologia e tem uma persona de expertise. E esse expertise, para a gente, é muito importante. É ali que a gente consegue PhD, cientistas que realmente já estão trabalhando com aquele assunto há um bom tempo, e a gente tem vários que fazem parte das residências da Antler, que eu acho que é muito legal, que é onde a gente consegue desenvolver um pouco de deep tech ou até biotech, enfim, dependendo do caso, mas a média de experiência de quem participa da residência da Antler, assim, é mais ou menos 13 anos de experiência na área. E isso é muito forte. Então, eu acho que é um dos pontos que, para mim, fica muito claro. A pessoa tem que entender bem do que está falando, porque, por mais que eu leia relatórios de análises, olha, a indústria tem as minhas teses, eu não estou lá. Eu não estou com, sabe, com a barriga no balcão ali vendendo, entendendo qual é o problema do cliente. Quem faz isso é o fundador e a fundadora. E eles têm que ter essa capacidade de entender qual é o real problema e onde eles adicionam o valor para os clientes, né? Que eu acho que é o essencial. Muita gente fica olhando só a última linha, né? E fala, não, eu quero ter esse resultado aqui, o maior resultado possível, mas não é necessariamente a última linha que interessa. Interessa a última linha sustentável ao longo dos anos, ou seja, se a sua última linha começa muito alta e vai caindo, não te interessa. Você quer que a sua última linha vá crescendo ou, enfim, vai crescendo de acordo com o aumento que você traz de resultados para os seus clientes. Então, você tem que olhar a cadeia como um todo, colocar o cliente no centro e falar, puxa, como é que eu consigo ajudar mais esse cliente? Porque quando eu ajudar ele mais, ele vai ter mais dinheiro e isso vai ser bom para todo mundo. Esse pensamento, eu acho que é um pensamento, uma mentalidade expansiva e otimista que a gente busca nas pessoas que a gente quer investir. Ou seja, para quem quer empreender e tem experiência, tem luz no fim do túnel, não tem essa coisa
Né, sabe que tem uma quantidade enorme de ex-executivos que já fizeram, tem uma boa grana, e falam, eu não quero me aposentar, estou lá com os meus 40, 50 anos, tenho muito gás pela frente, quero fazer muita coisa, eu quero criar minha startup, eu tenho esse sonho, quero fazer isso. Vamos embora, vamos ver, vamos entender. Eu acho que a principal dificuldade que a gente tem hoje em dia, pelo menos assim que eu vejo de formação dos nossos fundadores e fundadoras, é entender a escala. O que realmente é um produto em escala? Parece ser assim simples, mas muita gente confunde com consultoria, muita gente confunde, não consegue tirar aquela camada que vai depender de homens-hora, e precisa tirar essa camada. Se não tirar isso daí, a gente não consegue escalar no tamanho que precisa, né? Perfeito. Vou te desafiar aqui, Carol, alguns pontos que me pareceram contraditórios, né? Fala lá. Contraditórios é exagero, mas é assim, entender um tema que é o seguinte, quando você falou que a média é 35, 40 anos, é de uma geração, essa é uma geração que, essa é a geração que você está dizendo que só quer os 5 anos, busca os 5 anos ou não? Essa é também uma geração que ainda está, embora eu passei um pouquinho dos 40, mas que tem uma visão um pouco mais de longo prazo no desafio. Tipicamente é uma geração mais resiliente, que tem uma visão de longo prazo. Perfeito. Essa é uma geração que está mais acostumada com tudo isso. E talvez porque também é uma geração que já passou, né? Foram mais 10 anos ali, que entendeu, que viu o mundo, viu a vida de uma maneira diferente. Então, é uma galera diferenciada, realmente. Né? Eles têm um objetivo, eles já estão ali num ponto de vida que eles falam, mas esse é o meu objetivo, eu tenho certeza do que eu quero, esse é o meu objetivo. Eu não vou virar, sei lá, um monge no Tibete daqui a 2 anos. Eu já sei que eu não quero fazer isso, entendeu? Agora, a resiliência vem muito também da dependência do negócio, olha, eu dependo disso aqui, isso aqui é a minha vida e tal, né? Quando você vai para um executivo aposentado, entre aspas, né, o que já está bem resolvido da vida, como é que você equilibra a questão da resiliência com o fato do cara não depender financeiramente mais daquele negócio? Você vai só no propósito? Ambição e propósito. É isso. Eu quero criar algo novo. E eu nunca tive oportunidade antes. Por quê? Porque eu estava sustentando a minha família, porque meu filho tinha estado na faculdade, agora eu estou sozinho, eu tenho grana. Assim, não é que a pessoa está tão bem de vida assim, senão ela não pegava, senão ela ia fazer bootstrapping, né? Não ia pegar dinheiro do investidor. Tipicamente é isso que acontece. Mas são pessoas que falam, não, eu não tenho os contatos, eu preciso aprender a montar isso aqui, eu quero montar, eu quero fazer. E é muito legal ver isso acontecendo, porque realmente daí a pessoa vai acelerando, ela escuta muito, né? Outra característica excelente, né, de fundadores e fundadoras, que escuta ativa, né, para tudo. É claro que você não tem que escutar somente o seu investidor e fazer tudo que o investidor fala, pelo contrário, se você escutar somente o seu investidor e fazer tudo que ele fala para você fazer, ele vai quebrar, muito provavelmente. Mas você tem que ouvir, você tem que ouvir a experiência que esse investidor já teve em outras ocasiões, né? E acho que essa é uma característica bem importante. Bem, foi legal você tocar nesse assunto, porque é o tema aqui do próximo bate-papo, que é falar sobre o papel dos investidores e conselheiros nas empresas, né? Não quero fazer uma pergunta básica de qual é o papel do conselheiro investidor ou qual o benefício, porque isso é meio óbvio, né? Mas eu queria trazer para você um pouco do que você já pincelou aí, que é, bem, quando que o investidor atrapalha, um conselheiro atrapalha e quando que ele ajuda? Porque vou dar um exemplo, tá? Imagina, você é uma empresa que levantou ali um seed, né? E aí você está com um problema e alguém fala assim, pô, cara, você tem que procurar o Johnson Brownstone lá do Vale do Silício para resolver essa dor e tal de CS no Brasil. Cara, o cara custa, assim, você tem ideia do custo desse cara? Esse cara vai querer equity para me dar para me descrever aqui um playbook e tal. Isso acontece, você sabe o que acontece, né? Porque todo mundo quer dar uma sugestão muito sofisticada e talvez ali a incapacidade de você entrar no detalhe, obviamente que é impossível, te impede de dar uma sugestão mais prática. Isso acontece, né? Isso é um exemplo de quando, na minha opinião, um empreendedor atrapalha, um investidor ou um conselheiro atrapalha. Como é que você enxerga de uma maneira mais ampla essa resposta, assim, o papel, quando ajuda, quando atrapalha, como que o empreendedor deve lidar com sugestões o tempo todo e qual o papel dele de filtrar e conseguir adaptar aquilo para o negócio dele, né?
Eu acho sempre interessante quando as pessoas me falam, eu quero um investidor, mas eu quero um investidor bem pro-founder. Eu falo, que interessante. É porque a gente é super profundador e tal. Tem vários fundos que falam isso, investidores que falam isso. E eu fico pensando, gente, mas isso é o básico, é o mínimo, né? Tem que ser, porque sem o fundador, sem a fundadora, a gente não é nada. Essa aqui é a verdade. A gente investiu nestas pessoas, inclusive. Então, assim, eu acho que o mais importante é ter empatia, é pisar nos mesmos pés dessas pessoas e falar, puxa, se eu estivesse no papel deles, dele, dela, agora, o que eu gostaria, né, que eu tivesse de suporte e apoio. Dentro das minhas investidas, eu sempre falo, olha, eu estou sempre a um WhatsApp de distância, vocês podem me procurar quando vocês quiserem, a gente vai se falar pelo menos uma vez por mês, porque eu preciso entender como é que está a situação, mas, se vocês quiserem falar mais, então tem empresa que me pede semanalmente para a gente ter pelo menos meia hora de conversa, tá ótimo, tem empresa que me pede, olha, eu quero só uma vez por mês, tipo, não vai me adiantar muita coisa, ótimo, porque eu quero focar minha energia num projeto específico, e assim vai. Então, eu escuto muito o que o empreendedor e a empreendedora querem. Eu escuto bastante. E eu tento ser o mais low touch possível, entendendo quais são as reais dificuldades. Então, a gente faz uma lista de prioridades do que eles estão precisando de ajuda, e aí, dentro dessa lista de prioridades, eu vou dando sugestões, mas sugestões plausíveis, né? Sugestões que eu fale, olha, isso aqui eu tenho certeza que você consegue implementar, que você consegue fazer, mas você tem que olhar isso daqui dentro de um determinado prazo. Se você não fizer agora isso aqui já não vai servir de mais nada, vamos para um outro ponto. E não tem problema se você não quiser fazer, mas a minha sugestão é que você faça. E consigo tentar trazer até um pouco de exemplos reais, e falar, olha, isso não funcionou nessa situação, para esse fundador, para essa fundadora. Marco conversas com outros fundadores e fundadoras para que também não seja uma coisa só do investidor falando, por isso que às vezes conselheiro é bom também. Sim. Mas a gente é bom mesmo em colocar dinheiro, fazer networking, ajudar em fundraising, essas são coisas básicas que para a gente é muito dia a dia. Tocar um negócio não é muito a nossa praia. Essa aqui é a verdade. A gente consegue olhar para uma visão geral, mas o dia a dia do negócio, só quem está ali na frente que realmente sabe, né? Tem muito empreendedor ainda que espera o investidor dar a solução para algumas coisas, né? Talvez alinhar essa coisa no início, no primeiro momento, é importante, né? Porque às vezes gera uma frustração, você vê alguns caras falando, reclamando, fala, pô, mas peraí, você realmente esperava que o teu investidor resolvesse esse tipo de problema para você, cara? Ele investiu em você para você resolver isso, né? Essas expectativas, é um excelente ponto, viu, Gold? Porque as expectativas são complexas, né? Eu sempre falo, quando eu começo mentoria, etc., eu falo, gente, eu não sei tudo, eu não sou futurologista, eu tenho alguma experiência com investimento que eu posso falar para vocês a respeito da minha experiência. Eu não estou certa todas as vezes. Aliás, eu em várias estou errada e vou aprendendo dentro do que eu passo. Mas eu acho que é muito importante alinhar as expectativas de que se eu tivesse esta grande ideia que você teve, se eu tivesse essa capacidade de execução que você tem, eu estaria aí tocando esse negócio. Eu não tenho. O que eu sou boa é fazer outras coisas para você. Isso aqui é você que tem que tocar. Eu falo assim muito, nós investidores aqui, especialmente na Antler, a gente é ferramenta para vocês. Vocês executam usando a gente para algumas coisas, mas é isso, somos ferramentais. Qualquer alta liderança, qualquer empreendedor, ele tem uma vida um pouco solitária, vamos dizer, né? É o upside de você crescer, né? Eu acho que no mundo do venture capital, esse mundo mais de tecnologia, o empreendedor, ele tem um ecossistema que, de uma certa forma, te protege, vamos dizer, você tem como dividir mais e se sentir menos sozinho nesse processo. Mas ainda assim, o founder, ele é um ser solitário, né? Ele tem que sentir essa solidão, porque é ele. Se ele não perceber que ele tem que resolver, claro, usando todo mundo e envolvendo, etc., mas é dele essa responsabilidade, né? Total, interessante você falar isso. Eu tive um call essa semana, bastante emocional até, com 2 fundadores, que estavam se sentindo absolutamente sozinhos, solitários em tudo aquilo, e eu estava falando, olha, vocês não devem se sentir assim. Existem outras pessoas passando por esse mesmo problema em todo o mundo, e assim, a gente vai fazer o possível para ajudar vocês, mas vocês vão ter que entender que quem tem que resolver tudo isso são vocês. Então, vamos fortalecer, criar uma resiliência aí para tudo isso, para vocês encararem o que vem pela frente, porque essa é só uma
das dificuldades que vocês vão enfrentar, tem várias outras pela frente. E a gente cria comunidades, né? A Antler tem uma super comunidade de founders, que é muito legal, então eles se comunicam assim ao redor do mundo, então o founder brasileiro vai falar com o founder de Singapura, que está fazendo uma coisa parecida, que fala com outro que está em Nordics, que fala com a galera dos Estados Unidos, e isso é muito potente, né? Ajuda bastante. Mas são dificuldades diferentes em mercados com características diferentes, então não necessariamente resolve a questão. A força tem que estar dentro deles mesmo, é muito difícil, é uma jornada longa e realmente é bastante solitário. Beleza. É muito bacana esse trabalho que vocês fazem, porque realmente ajuda muito. Tive a oportunidade de fazer uma conversa e estou sempre à disposição, viu, Carol, quando você precisar também. Eu sempre conto com você, Guti. Não, pode contar, pô, um prazer danado aqui. Assim, Carol, a gente está aqui já para finalizar, para não tomar mais tanto seu tempo, a conversa foi maravilhosa. Assim como o Manuel, eu queria ficar mais muito tempo conversando com você, muito gostoso conversar. E eu queria falar um pouquinho, para terminar assim, do teu empenho e do teu envolvimento nessa questão da democratização, do envolvimento mais das mulheres nesse ambiente que é ainda muito masculino, né? Embora a gente vê cada vez mais participação, e acho que isso é efeito e reflexo de pessoas como você que trabalham para fazer as mulheres participarem mais desse ambiente. E quem te conhece de perto sabe que não é uma questão de exalar virtude, sim uma coisa que você acredita cegamente nesse tema. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente da tua visão, da importância para o país, para o Brasil e para o mundo, obviamente, mas para o Brasil, do envolvimento das mulheres mais na questão do empreendedorismo, nesse ambiente de tecnologia. A gente tem aqui toda a lista de tudo que você participou, mas nada melhor do que você falar um pouco do que você acredita, de tudo que você conquistou aqui, dos reconhecimentos e da tua visão da importância disso para o país, né, para equilibrar, né, o prato aqui. Quando a gente fala até em jornada solitária, eu acho que para o homem é ainda mais solitário. Quando não tem o envolvimento também da mulher nesse tipo de jornada empreendedora, é muito difícil, né? Porque você tem poucas mulheres fazendo isso, a sua família não entende direito o que você está fazendo, e isso vem de gerações, né? Então, eu acho que, veja como é importante até para o próprio homem que tem um certo equilíbrio e que a gente tenha outros gêneros participando também do mundo do empreendedorismo, né? Mas mais do que isso, eu acho que a gente tem uma questão da mulher empreendedora que ela se apequena de uma forma que ela não é vista como case de sucesso. Ela é sempre vista como um PME, como uma empresa pequena, ela nunca cresce. É raro você ver mulheres de sucesso que conseguiram, dentro do empreendedorismo, se desenvolver. E a gente tem tudo isso, por que é raro a gente ver no final da cadeia? Porque no início da cadeia, é pouquíssimo também que a gente tem. O nosso pipeline de mulheres empreendedoras é muito pequeno. Todo mundo fala, porque a gente tem que fazer mais STEM, né, tem que ter mais estudos, as mulheres têm que fazer mais estudos de matemática, de ciências exatas, etc. E talvez, apesar que a gente tem visto um aumento das mulheres aí nas faculdades, né, nos estudos muito grande, o que eu acho que a gente sente muita falta no pipeline são das mulheres preparadas para encarar uma jornada como é a jornada empreendedora, que não é fácil de ser encarada. E, ao mesmo tempo, elas entram dentro de um pipeline de investimentos que é muito masculino, e onde a gente busca características sempre masculinas. Então, as características das mulheres não são elencadas entre as características de sucesso quando você está buscando investimento. Elas sempre vão ser olhadas com um olhar muito mais, que valora mais os conceitos masculinos. Chega no final, são pouquíssimas as investidas, são pouquíssimas que podem fazer uso dessa máquina que é o Venture Capital. O Venture Capital é uma máquina de transformar realidades, é um investimento puro em inovação e progresso. É isso que o Venture Capital faz. Então, por que você nunca vai encontrar lá no final da cadeia? Porque essas mulheres não estão ali desde o início. Acho que fortalecer o nosso ecossistema com mulheres potentes, com mulheres capazes de realmente transformar essa realidade, é um dever nosso. É um dever para a gente criar mais oportunidades, para a gente ter estratégias de inovação ainda melhores, para a gente ter mais eficiência dentro do que a gente está propondo em termos de inovação para o mundo e para o nosso país. Então, esses valores são muito importantes para constarem e seguirem no mundo daqui para frente, né? Então, acho uma perda enorme para todos nós quando a gente olha e fala, puxa, só tem homens que recebem capital, o percentual de mulheres que recebem capital é
muito pequeno, é coisa de 2%, 5%, quando muito, né, nos anos bons. Isso não pode ser, né? Tem uma coisa errada aí. Você está evoluindo, Carol? Você percebe que a gente está num processo de evolução? Eu acho que sim. A gente tem visto um processo de evolução ainda tímido. Faltam cases de sucesso, mas para construir isso, como você sabe, são anos. É, Está falando de uma cadeia, um ciclo de pelo menos mais uns 8 a 10 anos para a gente ver resultado do que a gente está fazendo agora. E esperando que o mercado realmente vá melhora, né? alterar tudo isso. Tem, assim, é uma cadeia que você tem que ir alterando durante 8 a 10 anos. É Perfeito. difícil, mas eu aposto muito nisso. Para mim, é assim, é um objetivo de vida meu. Eu acho que, assim, é meu papel, é minha responsabilidade fazer isso diante de todas as oportunidades que eu tive dentro da indústria, de poder proporcionar as mesmas oportunidades para outras mulheres também, e mais do que isso, fazer com que elas não vejam o que eu vi. Eu, a minha vida inteira, sempre vi projetos de homens héteros, brancos, chegando na minha frente. E projetos ótimos, está tudo certo com os projetos, mas eu queria ver coisa diferente, eu queria ver modelos diferentes, pessoas pensando diferente, eu queria ver inovação acontecendo, eu queria realmente criar coisas diferentes dentro do nosso país. E isso eu nunca vi. É. Obviamente que eu não tenho como opinar sobre nada do que você está falando, mas posso dividir um pouco do que você falou no meu exemplo aqui com a minha esposa, né? Eu era executivo e tinha uma vida super confortável quando eu resolvi empreender, né? A minha esposa, ela optou por dedicar a vida dela a cuidar das filhas, da família, e foi uma opção dela, e eu respeito 100%. Mas quando eu resolvi empreender, essa decisão não foi minha, foi nossa, foi da família, foi minha e dela. Ela empreende comigo há 8 anos. Porque quando você empreende, a gente vestiu essa, uh, essa nova capa, né? E teve que, olha, a gente não vai ter os mesmos confortos, os mesmos carros, né? Estamos junto nessa? Estamos junto nessa. E a gente empreende junto até hoje. Ela para mim, é co-founder aqui da Accountfy, com certeza, porque ela está comigo e ela decidiu, a gente opinou junto. Então, mesmo não sendo a empreendedora, a família é muito importante, né, nesse aspecto. E essa educação vale também para quem não está na linha de frente ali, né? Sempre, a gente... Entender tudo isso não é fácil. Graças a Deus eu tenho uma esposa que entende as dores dos altos e baixos, né? É complicado, né? E você precisa ter uma rede de apoio muito forte, sem Sem dúvida. dúvida, sem dúvida. Isso para qualquer um, né? Bem, eu digo que a minha esposa é quase que co-CEO também da empresa aqui. Ela E traz várias ideias. eu acho que Participa ela cuida de uma parte da vida, você cuida mais de outra parte da vida, mas vocês dois estão nessa vida juntos, né? Tem que tocar. juntos. Eu falo aqui que ela cuida da parte mais importante, na verdade, que cuidar da família das minhas filhas não tem nada mais importante do que isso. É isso mesmo. Bem, Carol, infelizmente vamos precisar encerrar aqui pelo seu tempo. Super obrigado, a conversa foi maravilhosa. Espero que tenha inspirado várias pessoas, vários empreendedores aqui a incentivar também a começar, porque assim, não está fácil para ninguém a começar a empreender. A gente sabe que, ao mesmo tempo que tem vários caminhos, a falta da liquidez atrapalha em vários aspectos. A vida tem ficado, o custo de vida é cada vez mais alto também, isso impacta bastante. Mas acho que tem muito caminho, muita oportunidade. Super obrigado. Queria que você encerrasse aqui com alguma dica para quem quer começar, incentivar essa turma, por quais caminhos, como é que deve pensar primeiro, o que eu devo me organizar primeiro, e daí seguir adiante. Bom, eu acho que as pessoas precisam organizar muito a sua vida pessoal, né? Por mais incrível que possa parecer, não adianta você começar a empreender se a tua vida pessoal está uma bagunça. Então, se você está com eu estou devendo para muita gente, eu não estou com uma vida pessoal organizada, eu não sei direito o que eu quero, não é momento de empreender. Empreender é uma decisão de vida. Então, você tem que estar muito certo de que você quer seguir esse caminho. Então, se conheça muito bem, analise a sua situação, pense, puxa, eu conseguiria ficar um determinado período arriscando a fazer uma coisa diferente. Ótimo. Coloca esse período no papel e, a partir daquilo, você começa a fazer um plano.
né? Não vá sem plano. Não, eu quero começar, eu já tenho uma ideia, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Comecei, tenho uma ideia, bom, vou passar por um processo de validação. Quem me ajuda nesse processo de validação? Quais são as melhores práticas nesse processo de validação? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, assim, não vá nessa de que, eu vou começar a empreender e pronto, então vou dar um jeito aqui, vou me virar. Não é isso. Empreendedorismo de escala é uma coisa profissional, você tem que estar preparado para isso psicologicamente, e você tem que estar preparado para isso em termos de vida também. Então, olha para tudo isso, se prepara, veja quais são as melhores ferramentas para te ajudar. Tem a Antler, mas tem vários outros fundos que fazem também o que a gente faz. Tem aceleradoras, tem pessoas que vocês vão conhecer. Fale com muita gente. Antes de você decidir o que você vai fazer em termos de negócio também, faça assim um super networking, use o seu networking, tenha certeza de que o problema que você quer resolver é um problema que tem demanda, é um problema para o qual você consegue criar uma eficiência muito melhor do que o produto que eventualmente já exista, se existir esse produto. A gente sempre fala que você tem que melhorar pelo menos 10 vezes o que o produto está fazendo, né, em termos de resultado para as pessoas, num custo 7 vezes mais barato, que não é fácil. Então, assim, vai com essa cabeça, olhando para uma mudança de vida grande, de você deixar de receber agora, mas receber muito mais lá para frente, né? Então, e é isso, e não desista, né? Resiliência. Resiliência. Você acha que isso é uma questão de aptidão ou é uma questão de preparo? Tem os dois. Tem os dois, sim. Mas sem aptidão, Mas tem gente que não é apta a isso, você acha? Ao risco? Não dá. Não tem perfil. A pessoa não tem perfil, fica sofrendo. Quando eu vejo o fundador, a fundadora sofrendo, já falo, deixa eu falar uma coisa para você. Se você espera que você vai ser, tipo, um funcionário, que vai ter um funcionário, um colaborador de uma empresa, que você vai ter um determinado salário o resto da sua vida, isso não vai acontecer. Porque em vários momentos você vai ter que cortar na carne, você vai ter que cortar o teu salário, você vai ter que ficar sem plano de saúde. Em vários momentos isso vai acontecer, isso pode acontecer. Você vai fazer de tudo para que isso não aconteça, mas isso pode acontecer, né? Então, eu lembro, eu vou citar uma pessoa aqui que eu adoro, eu vou pedir desculpas depois para ela por não ter falado antes, mas como ela já falou isso publicamente, a Dani da Pismo, a fundadora da Pismo, que é uma pessoa sensacional, ela uma vez estava conversando com a gente lá na Antler, e ela falou o seguinte: Carol, teve um mês que eu tinha que decidir entre pago a escola das crianças ou vendo o meu carro. Porque assim, sabe, não dava. Vou ter que vender o carro para poder pagar a escola das crianças, vai ter jeito. Então, ela decidiu que ela tinha que mudar a vida dela, ela ia segurar a educação das crianças, mas porque naquele momento de vida não dava. E tá aí, saiu lindamente de Pismo ela com o Ricardo e os outros 2 sócios, assim, uma super história de sucesso, não só de sucesso financeiro, mas muito mais de sucesso de capacidade de execução daquela galera lá, né? Então, incrível que ela conseguiu construir. Mas são histórias como essas que devem inspirar a gente a olhar para um futuro muito mais produtivo, né? Eu acho que é por aí. A única certeza que a gente vai ter quando começa a empreender é que vai ter muito problema, né? Sempre. É muito. Gostar de resolver problema também. Se você for uma pessoa nervosa com problema, não... Um exercício que eu faço aqui se eu olhar 10 anos para trás e pudesse escolher, e lá atrás alguém me falasse, daqui 10 anos você vai empreender, mas daqui 10 anos você vai estar nessa posição aqui, que eu sei que eu estou hoje, você decidiria empreender assim mesmo? A resposta é sempre sim. Então está valendo a pena. Mas às vezes a resposta é não também. Às vezes não, aí talvez esteja... soubesse, eu não teria feito tudo isso. Mas, é a mesma coisa da maternidade. Se a gente soubesse, a gente talvez não tivesse. Eu tenho 3 filhos, né? Eu falo, se eu soubesse, será que eu teria tido os 3? É um trabalho, é um trampo, e você olha no final, não teria. Claro que teria, é tudo que eu mais amo na vida, mas assim, é um processo. Agora, resiliência estou esticando aqui, Agora, resiliência e insistência são coisas diferentes que podem um atrapalhar a outra, não? Quando saber quando a insistência está atrapalhando. É aquela história, né, de acreditar no que não existe, né, de acreditar na validação que não está acontecendo, e de ter escuta ativa para outras pessoas e estados, né, porque as pessoas esquecem que, assim, você consegue enxergar pelos números também. E as pessoas deixam os números para lá e falam, não, mas eu realmente quero tentar isso daqui. Tem gente que insiste de uma maneira absurda num determinado modelo, a ponto de se desgastar todo mundo naquela relação. Tem gente que acha que não, mas eu vou continuar insistindo. Tudo bem, você quer insistir, você vai fazer seu bootstrapping, segura a onda aí, guarda o investimento, insiste aí do jeito que você dá, que você acha, e depois a gente volta.
o risco que você corre é outras pessoas acelerarem numa área que você já tentou de todo quanto é jeito, quer dizer, você está tentando deste jeito, não está tentando de outras maneiras, porque você está sendo teimoso. Assim, são características. As pessoas os fundadores e fundadoras de sucesso, normalmente têm muito bom senso, têm muita resiliência, mas têm uma escuta ativa, elas sabem, sabe? Enxergam qual é a oportunidade que tem ali. É muito único isso. Verdade. Carol, muito obrigado. Foi maravilhoso. Espero que a gente possa fazer outros papos desse aqui, outros temas também que sejam relevantes para o mundo empreendedor. Com toda certeza. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Gold. Valeu. Obrigado a você. Então, pessoal, obrigado pela audiência aqui. A gente está encerrando e fiquem atentos aos próximos podcasts. Obrigado.